Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou fazer os 5 por década da década de 1940, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Pra quem não conhece esse projeto, todos os meses eu me proponho a assistir 5 filmes de uma década específica da história do cinema. Eu comecei agora em 2010 e já cheguei em 1940. E eu tô usando como base esse livro aqui, que é o 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer. Então eu geralmente escolho 5 filmes aqui dessa lista, mais um filme bônus, né, que é um filme vencedor de Oscar, pra poder assistir e me educar um pouquinho melhor na história do cinema. Hoje eu vou falar sobre 6 filmes da década de 1940, estão todos aqui do lado, né, se quiserem ver um específico é só clicar que vocês vão direto pro tempo. Mas eu vou começar com o primeiro, que é um filme do Hitchcock. O primeiro deles é Festim Diabólico, lançado em 1948. E se no último 5 por década eu falei de Um Corpo que Cai, que é um dos melhores filmes do Hitchcock que eu já tinha visto, agora Festim Diabólico tem que entrar pra essa lista também. Ele vai contar a história de dois amigos, o Brandon e o Philip. E que amigos aí eu vou botar entre aspas, porque o filme dá tudo a entender que eles são um casal. Só que o filme não deixa nada explícito e a gente tá falando de 1948. O tema homossexualidade não podia estar muito bem escancarado assim. Mas enfim, esses dois amigos se juntam pra matar um outro amigo deles em comum, um amigo de escola chamado David, só pra mostrar pra todo mundo que eles eram capazes de cometer o crime perfeito. Pra completar, né, porque só matar e se livrar do corpo parecia muito fácil pra eles resolvem dar uma festa no lugar do assassinato e escondem o corpo dentro de um baú. Esse baú é o lugar onde vai ser servida a refeição. Então aí tem um pouquinho de sadismo e um toque de tensão a mais, porque o corpo tá ali, as pessoas estão ali e ninguém pode descobrir, porque aquele ali tem que ser o crime perfeito. Ele foi o primeiro filme em cores do Hitchcock, então ele já é importante por causa disso, e ele se passa num único ambiente, tal qual 12 Homens e uma Sentença, que é um filme incrível. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu falei sobre 12 Homens e uma Sentença, que é um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida. Só que em vez de se passar numa salinha, ele se passa dentro de um apartamento e a câmera vai mexendo pelos cômodos. E quando eu falo que a câmera vai mexendo pelos cômodos, é porque o filme é todo filmado para ser um grande plano sequência. E aí tá a grande sacada genial do filme. Lógico que a tecnologia da época não permitia que o Hitchcock fizesse um filme de 1h20 e poucos mais ou menos, completamente em plano sequência, então são vários pequenos filmes de 4 a 10 minutos, só que o Hitchcock disfarça os cortes dele. Mas como que o Hitchcock faz isso, né? Por exemplo, na hora que vai cortar uma cena, ele aproxima do blazer de uma pessoa, então a tela fica toda preta e depois ela dá um zoom out assim e mostra a cena continuando. É uma forma de continuar a história sem parecer que teve corte ali no meio. Um filme que faz isso também, que é mais atual, é o Birdman, que por exemplo, ele filma o céu e vai mostrando a passagem do tempo ali como se ele estivesse acelerando a cena, quando a gente sabe que na verdade aquilo ali é um corte. E por causa dessa natureza de simular um plano de sequência gigante, o filme tem um pouquinho de toque teatral ali no meio, porque as cenas são muito bem ensaiadas e a movimentação dos atores é muito bem ensaiada. É igual eu falei, se passa basicamente um ambiente que é um apartamento que envolve a sala, o corredor e a cozinha, sendo que a cozinha não é tão mostrada assim. E também ele foi o primeiro filme em cores do Hitchcock, que era uma câmera muito maior e ele teve que criar todo um aparato para a câmera poder se movimentar naquele cenário. Inclusive o filme foi baseado numa peça de teatro de mesmo nome, né, que em inglês é rope, que é corda. O filme foi baseado nessa peça de teatro, só que com os planos que o Hitchcock usa, com a forma como ele enquadra as coisas, não parece tanto teatro. A movimentação parece, mas ele tem muito cara de filme mesmo. E assim, ele é incrível do início ao fim. Não tem como falar outra coisa aqui e não ser incrível sobre esse filme. O clima de tensão, a partir do momento que eles matam o David, botam ele dentro do baú, começa a chegar os convidados. Cada um dos convidados tem uma relação muito pessoal com o cara que morreu. Então à medida que esses convidados vão chegando, chega um professor deles que é muito inteligente, que ele que talvez seja a grande pessoa que poderia desvendar o caso. À medida que as pessoas vão chegando, a conversa vai evoluindo, todo mundo vai perguntando cadê o David, cadê o David, e a gente começa a ver o baú assim, porque o Hitchcock enquadra bastante o baú, ele mostra pra gente que tem um morto ali, que é uma coisa que, se eu não me engano, era ele que falava, que a gente pode ter uma bomba embaixo de uma mesa. Se a gente não souber que aquela bomba tá ali e ela simplesmente explodir, a gente vai ter uma sensação de susto. Mas a gente souber que a bomba tá ali, que ela pode explodir a qualquer momento, a gente tem um momento de tensão. E a tensão que caracteriza esse filme, porque a gente sabe que tem um corpo ali dentro do baú. Ninguém mais sabe, mas a gente sabe, e toda vez que eles chegam perto do baú, a gente teme que eles descubram. E é por isso que o filme é quase um grande laboratório do Hitchcock, assim. Ele fez pra experimentar mesmo, pra testar uma coisa diferente, e ele não gosta tanto do resultado final, né? Embora eu tenha a pachorra de discordar do Hitchcock, é um baita filme sim.
O segundo filme que eu assisti foi Gilda, de 1946. Ele é um dos grandes filmes noir da década de 1940, que foi quando começou a estourar esse tipo de filme. Teve o seu auge na década de 40 e 50 e seu declínio na década de 60, mas na década de 40 estava muito forte ainda. E ele traz a história do Johnny Farrell, que foi interpretado pelo Glenn Ford, que ele chega a Buenos Aires como um apostador de cassinos, e é um apostador meio desonesto assim, só que ele começa a conversar com o dono do cassino e os dois fazem uma grande amizade. O dono do cassino é o Belly Munson, interpretado pelo George McReady, e ele começa a falar que a amizade dos dois é uma coisa muito grande assim, que nada poderia ficar entre eles e entre a bengala, né, que o cara usa, o dono do cassino usa, que tem uma espadinha na ponta, nada poderia ficar entre os três. Só que no meio do caminho, o Belly chega com a mulher lá, que é a tal da Gilda do título. Ela é interpretada pela belíssima Rita Hayworth, numa das primeiras femme fatales do cinema, sendo que o termo femme fatale nem tinha sido criado ainda. Ele foi apresentado depois para caracterizar um pouquinho esse gênero noir. Só que a Gilda, ela praticamente define o que é uma femme fatale. E fica claro desde o início que ela e o Johnny têm uma história passada que eles não querem revelar, e fica uma historinha um pouquinho de gato e rato, de ódio e amor ali no meio do caminho. Só que o filme não trabalha só esse triângulo amoroso aí também. Tem muita parte envolvendo máfia, envolvendo crimes, porque a gente tá falando logicamente de um filme noir que tem essas características, só que o triângulo amoroso tem a sua importância ali no meio do caminho. Principalmente porque ela altera a dinâmica de amizade entre o Johnny e o Bailey, que era uma coisa muito forte e que foi abalada ali por causa de segredos e mentiras contadas. E eu falei que ele é um filme noir porque ele carrega todas as características desse gênero, principalmente a dubiedade dos personagens. Não tem um mocinho especificamente na história, porque todos eles estão envolvidos com o cassino, que era uma coisa ilegal na Argentina da época. E a própria Gilda é uma personagem muito confusa também, porque ao mesmo tempo que ela gosta de algumas coisas, ela mente o tempo inteiro, então a gente tem personagens muito dúbios. Sem falar no uso do claro e escuro, nos ângulos diferentes, são características muito importantes do gênero noir, que são utilizadas aqui também em Gilda. Eu já falei o tanto que a Rita Hayworth estava linda nesse filme. Meu Deus do céu, que mulher maravilhosa que era a Rita Hayworth. A cena mais icônica do filme, que mostra bastante como que ela é uma femme fatale, é ela dançando e sensualizando ao som de Put the Blame on Mamie, que é uma das cenas mais icônicas de dança do cinema, que ela começa a tirar uma luva assim, então se você começa a sensualizar com uma luva, provavelmente é referência a esse filme assim, e ela tira uma luva e consegue ser sexy pra caralho, velho, assim, é muito boa a cena. Não é à toa que o slogan do filme exalta isso, assim, o slogan é: nunca houve uma mulher como Gilda. E não houve mesmo, porque ela é incrível, assim, a primeira femme fatale, uma das primeiras femme fatales do cinema, merece estar nessa lista aqui. Embora o filme em si não seja um filme tão bom. Eu sei que eu falei maravilhas sobre ele aqui, mas pegando em retrospecto sobre tudo que eu assisti no 5 por década, e foram filmes muito fodas, Gilda é basicamente um filme mediano ali. E ser mediano nesse caso não é ser ruim, porque eu tô lidando com filmes muito doidos que eu assisti durante esse período, esse 5 por década, e Gilda tá um filme bom, é um filme bacana, só que não chega aos pés de grandes obras. Mas apesar de tudo, um bom filme que vale a pena ser visto. O terceiro filme da lista é Os Melhores Anos de Nossas Vidas, de 1946. Ele foi dirigido pelo William Wyler, que é o mesmo diretor de Ben-Hur, de Funny Girl e A Princesa e o Plebeu, então um diretor muito famoso na época, e eu acho que ele é muito corajoso pela época que ele foi lançado, assim. Ele foi lançado em 1946, um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e ele retrata 3 soldados americanos retornando para os Estados Unidos e tentando viver a vida deles normalmente. E porra, eu não tô falando de uma galera que foi na esquina e voltou, eles foram para a Segunda Guerra Mundial, um dos conflitos mais tensos que a gente teve na história do mundo. Eu não consigo nem imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa que foi pra guerra, ainda mais que foi pra Segunda Guerra Mundial. Ser um soldado e assistir esse filme deve ter um gostinho a mais, que cada um dos 3 personagens principais carrega seu próprio trauma e tem a sua forma de lidar com eles. O primeiro deles é o Homer Parrish, que é um ex-combatente da marinha que se envolveu no acidente naval e perdeu as 2 mãos. Ele teve que substituir as 2 mãos por ganchos para poder ficar funcional de novo, então ele passou um período em recuperação no exército para poder aprender a usar os ganchos. E quando ele volta para casa, ele tem que mostrar para a família dele e para a futura esposa dele que ele continua sendo um sujeito normal, não um sujeito digno de dó, igual muita gente achava que ele seria. E o mais impressionante é que o cara que fez esse papel, que é o Harry Russell, ele não era ator, ele era realmente um ex-combatente de guerra que perdeu as 2 mãos, então o gancho era de verdade. Isso traz um peso muito maior para a história, porque o cara sabe exatamente o que o personagem viveu e ele consegue passar esse
sentimento todo, tanto que ele ganhou o Oscar de ator coadjuvante por causa desse papel. O segundo é o ex-sargento Al Stephenson, interpretado pelo Frederick March. Ele tem um drama um pouquinho diferente, porque quando ele foi pra guerra já tinha uma família bem construída, com uma esposa e 2 filhos, né, uma filha e um filho. E quando ele volta pra casa, ele vê aquele ambiente que praticamente não mudou, mas que as pessoas mudaram bastante. A esposa tá diferente, com algumas outras ocupações, os filhos não reconhecem ele, o pai que viram ir pra guerra, né? Então tem todo um conflito familiar aí que ele precisa lidar ao longo do filme. E ele é o único que realmente se dá muito bem, assim, porque ele consegue retomar o trabalho antigo dele, ele volta a trabalhar no banco, e nesse banco ele é designado a tratar com os ex-combatentes, porque ele é a única pessoa lá dentro que sabe exatamente os horrores que foram passados e sabe lidar com essas pessoas. Inclusive, ele entra em várias vezes em conflito por causa disso, porque ele quer ajudar os ex-soldados, só que o banco tá prezando pelo lucro sempre. E o último deles é o Fred, interpretado pelo Dana Andrews. Ele é um ex-piloto condecorado, ele participou de muitas batalhas, ele estava bem qualificado no exército, só que quando ele volta pra casa, ele descobre que todas aquelas qualificações que ele teve não servem pra nada no mundo real, porque não adianta nada você ser um grande piloto de caça se quando você volta pra casa, pra sua cidadezinha do interior, você não tem um trabalho de piloto de caça. Então a motivação dele vai lá embaixo, ele não encontra um emprego que condiga com as qualificações que ele acha que tem, e ao mesmo tempo ele tem que lidar com uma esposa, né, que casou com ele antes dele ir pra guerra, e que ela tava mais preocupada com o status do que com qualquer outra coisa. Quando ele começa a se dar mal na vida, o casamento dele também começa a se dar mal e ele precisa lidar com isso. Eu terminei o filme com a sensação de que ele é um relato muito bacana de como que é voltar de uma guerra e tentar recuperar a própria vida, assim. Eu não achei nenhum depoimento de ex-soldado falando, mas eu acredito que ele tenha sido um filme muito importante para essas pessoas, para todo mundo poder entender de fato qual o problema deles, assim, como que eles estavam se adaptando àquela realidade de novo. E sem falar que o título é um pouquinho irônico também, porque em português e em inglês ele tem o mesmo título, que é Os Melhores Anos de Nossas Vidas, e ele remete um pouco aos anos que eles viveram durante a guerra, assim. Talvez teriam sido os melhores anos da vida deles, ou uma ironia depois, né? Tipo, os melhores anos de nossas vidas, vírgula, porque a gente tá vivendo um monte de dificuldade aqui agora. Percebendo a importância do filme, a Academia deu 7 Oscars pra ele, incluindo melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, ator e ator coadjuvante. Só que esses 7 Oscars não são dados como uma coisa positiva com relação ao filme, porque ele é considerado uma das grandes injustiças da história do Oscar. E o motivo disso é que ele tirou o prêmio de A Felicidade Não Se Compra, que é visto por muita gente como um dos melhores filmes de todos os tempos, e que eu não assisti e infelizmente então eu não posso opinar sobre esse assunto. Mas essa é a polêmica que se faz em torno de Os Melhores Anos de Nossas Vidas. É sempre falar que A Felicidade Não Se Compra foi um filme que ficou pra história e esse não ficou. Mas se fosse pra eu tentar justificar o porquê dele ter ganhado o Oscar, é muito por causa do contexto e por causa da forma como é apresentado, o final redentor que é apresentado. A Academia tem muito disso, assim, esse espírito renovador da Academia, de trazer uma história edificante, assim, com certeza eles levaram em conta na hora de premiar Os Melhores Anos de Nossas Vidas. Eu particularmente achei um filme bom, não quero entrar em polêmica nenhuma aqui, se quiserem assistir, tá aí a indicação, assistam. O quarto filme é O Falcão Maltês, de 1941, e ele é mais um representante de filme noir nessa lista. Sim, na verdade não mais um, ele é o grande filme noir. Ele também é chamado de Relíquia Macabra aqui em português, vocês vão entender melhor esse título quando eu for explicar um pouquinho da história, mas ele foi o grande responsável por começar essa febre de filme noir da época. Eu falei que começou mais ou menos na década de 1940, que o Falcão Maltês é o grande representante, ele é de 1941. Isso continuou até 1950, teve o declínio ali no final da década de 50, início de 60, para poder meio que acabar os filmes noir. Mas o Falcão Maltês é o grande representante, não tem dúvida nenhuma disso. A começar que ele tem todos os elementos que caracterizam um filme noir. A história dele é uma história de crime e corrupção muito ativos e muito intensos. O detetive do filme não é um detetive de boa moral assim, ele age de acordo com os próprios interesses, como os detetives noir faziam. Ele é fortemente solitário e cínico, da mesma forma que os vilões também são solitários e cínicos, sendo que a figura dos dois, assim, das ações boas e ações más, se confundem um pouquinho na nossa cabeça por causa dessa dubiedade. E tem também, lógico, a ideia da fotografia, que preza pelo contraste entre o preto e o branco, e principalmente a valorização das sombras para poder compor a história. E para quem não sabe, ele é baseado num livro escrito pelo norte-americano Daniel Hammett, e conta a história do detetive Sam Spade, que de repente chega uma mulher no escritório dele, né, do escritório dele e do sócio dele, contando que ela tá com um problema conjugal e quer que os dois sigam o marido dela pela cidade, descobrir o que ele tá fazendo.
fazendo ali. Só que na primeira noite de vigília, o sócio do Sem Espelho acaba morrendo e o detetive cada vez mais vai se embrenhando numa trama que envolve uma relíquia, no caso a relíquia macabra do título, né? E que também é um falcão maltês. Então é uma estátua de um falcão maltês incrustado de joias, que é valiosíssima, e ele começa a se ver na busca por esse falcão porque tem tudo a ver com o caso da morte do parceiro dele. E é um filme que vai se desenvolvendo aos poucos, assim, a tensão é construída aos poucos, embora ele já comece com esse crime logo no início da morte do parceiro, a história vai se desenvolvendo aos poucos até chegar no clímax, né, que é a cena final do filme, que é incrível, assim, a resolução é uma reviravolta atrás de reviravolta, e que se hoje ela não parece tão revolucionária, a gente tem que lembrar que o filme é de 1941, a gente já tem na bagagem vários filmes de detetive que usaram mais ou menos o mesmo recurso que ele usa aqui, mas em 1941 era um recurso muito novo, e eu tenho certeza que a galera que foi no cinema, que aproveitou esse filme na época, deve ter gostado demais, porque ele traz uma reviravolta em cima de reviravolta, em cima de outra reviravolta, pra terminar de uma forma surpreendente. E por tudo que eu falei aqui, já dá pra perceber que o Falcão Maltês é um baita filme, assim, um filme que eu gostei pra caramba de ter assistido, ainda mais eu, assim, que curto pra caramba história de detetive, tô gostando demais do gênero noir, coisa que eu tinha assistido pouquíssimo na minha vida, agora tô assistindo um pouco mais. Depois que eu fizesse meu primeiro passeio pela história do cinema, com certeza eu vou querer assistir mais coisas no ar. E Falcão Maltês, sem dúvida, é um filme indispensável pra quem quer entender um pouquinho mais do gênero e entender um pouquinho melhor de cinema. O quinto filme é As Vinhas da Ira, de 1940. Ele foi dirigido pelo John Ford, que é o mesmo diretor de Como Era Verde Meu Vale, Rastros de Ódio e No Tempo das Diligências e de vários outros faroestes, né? O John Ford era muito conhecido pelos faroestes que ele dirigia. E é um filme baseado num romance clássico do ganhador do Nobel John Steinbeck, que é o mesmo nome, né? As Vinhas da Ira. Que é um livro que desde que eu comecei a ler um pouquinho mais sobre ele, eu quis muito ele na minha estante para poder ler, ainda não comprei, mas é questão de tempo, assim. É um livro que com certeza eu vou ler no futuro bem próximo. A história se passa depois do crack da Bolsa de Nova York, em 1929, quando a situação econômica dos Estados Unidos estava fodida assim, ao extremo. Quem estava mais fodido era a população pobre do campo, que começou a perder as suas terras e não ter mais para onde ir, assim. A situação de emprego nos Estados Unidos estava muito ruim e essa galera do campo tinha que sair das terras dele, que eles cultivavam a própria comida e tal, sair desses lugares e procurar emprego em outro lugar, e emprego não tinha em lugar nenhum. Então só por isso já dava pra perceber o tom de miséria que cerca o filme, assim, né? E a gente vai acompanhar a história de uma família em específico, que é a família do Tom Jowett. Ele é interpretado pelo Henry Fonda, que alguns anos depois ia fazer 12 Homens e uma Sentença, só que aqui já ele já estava muito bem no papel. E ele é um homem que ficou preso por, se eu não me engano, 3 anos, e quando ele volta pra terra dele, né, poder reencontrar a família, ele vê que tá tudo abandonado, num clima de miséria, e ele tem que sair pra encontrar essa família, né? Quando ele encontra, ele descobre que a família vai ser despejada, e a partir daí sobe todo mundo num caminhão pra eles poderem encontrar algum lugar que eles possam conseguir viver. E nisso a família começa a rodar vários estados procurando um lugar, né, uma plantação que eles possam trabalhar, algum lugar, uma cidade que eles possam trabalhar. E quando eu tava vendo o filme, eu tive a sensação muito forte de que ele era quase que um road movie, assim, ele tem todos os elementos de um road movie. Quando eu fui ler sobre o filme, eu descobri que muita gente também tem essa ideia de que ele é um road movie, porque por causa dos elementos dele mesmo. Tem o carro problemático, tem as pessoas que são encontradas pelo caminho, as perdas, o crescimento pessoal, as paradas em vários lugares, assim. Então ele tem muito de um road movie, e é um road movie de miséria, na verdade, porque cada situação que é representada ali é uma situação pior que a outra. E tecnicamente eu achei o filme impecável. Pra vocês terem uma ideia, o diretor de fotografia desse filme foi o mesmo diretor de fotografia de O Cidadão Kane, né, que alguns anos depois ia fazer O Cidadão Kane. E nesse filme já dá pra ver algumas experimentações que ficaram marcadas muito fortemente em O Cidadão Kane. E junto com isso a gente tem o John Ford, que era um diretor muito conhecido por ser muito objetivo nas suas gravações, e ao fazer seus filmes ele também era muito objetivo ao contar as histórias. Isso fica muito claro nesse filme e só acentua a miséria que é mostrada o tempo inteiro. Só que apesar dessa maravilha que eu falei do filme aqui, eu terminei com a impressão de que o livro deve ser infinitas vezes melhor que o filme. E olha que o filme já é um filme muito bom. Até porque em alguns momentos eu senti que o filme dava uma suavizada nas cenas, e eu tenho certeza que o livro não vai fazer isso, assim. Pelo que eu li do livro, ele não poupa detalhe nenhum. E o John Ford também tinha característica de deixar os filmes um pouquinho mais melodramáticos. Em As Vinhas da Ira tá no tom certo, eu acho que tá um tom muito bacana. Inclusive a conversa final do Tom Jowett com a mãe dele é uma conversa que eu achei muito boa, assim. Apesar do tom um pouquinho mais melodramático, ela funciona muito bem no filme, de uma forma que o final fica um pouquinho mais melodramático. Mas eu gostei bastante do conjunto da obra, embora eu tenha certeza que o livro vai ser um livro muito melhor, assim. Espero que quando eu for voltar pra falar do livro em si, eu retorne isso e que essa ideia se confirme. Mas eu quero que o livro seja um pouquinho mais pesado, porque a situação pede. Apesar do filme passar muito bem o clima de miséria, faltou, assim, aquela coisa mais crua mesmo da história, que eu acho que não foi mostrada tanto como poderia, embora seja um baita filme.
O sexto e último filme é Fantasia, de 1940. Esse foi o filme mais ambicioso da carreira do Walt Disney, talvez até mais que Branca de Neve, que ele acreditava fielmente que Fantasia ia mudar a história da animação no mundo. Na biografia do Disney, escrita pelo Neil Gaiman, que eu já li, já comentei aqui, eu vou deixar o vídeo aqui do lado, ele conta que o Disney precisava de uma motivação para continuar a viver assim, ele sempre tinha que ter um grande projeto para poder tocar. Branca de Neve foi esse grande projeto por um bom tempo, só que ele foi lançado em 1937. Depois disso, o Disney ficou meio assim, sem um projeto para poder trabalhar. Tinha outros filmes de animação rolando, mas ele não se envolveu tanto quanto ele se envolveu em Branca de Neve. Fantasia foi esse grande projeto que ele se envolveu. E o filme é basicamente uma evolução do que o estúdio Disney fazia com as Silly Symphonies, que eram pequenos curtas de animação que uniam personagens animados com música. Talvez vocês não conheçam as Silly Symphonies, mas elas estão disponíveis aqui no YouTube, fica fácil de achar, mas as mais famosas são a Dança dos Esqueletos, Flores e Árvores e a mais famosa de todos mesmo, que estourou completamente, que é a dos Três Porquinhos, aquela que tem a música, né? O Quem Tem Medo do Lobo Mal. Essa é uma Silly Symphony que o Disney fazia. Fantasia veio para ampliar essa ideia da Silly Symphony, tornar ela uma coisa muito mais grandiosa. Ele queria unir animação de qualidade com música clássica, e foi isso que ele fez durante o filme inteiro. Ele foi todo feito em parceria com um maestro, né? O maestro Stokowski, que o Disney tinha muita admiração por ele, e os dois sentaram para escolher as músicas que ia ser trabalhadas, discutiram as ideias, eles trocavam informações o tempo inteiro a respeito do que seria feito do filme, até sair o resultado final, assim. Tem muito dedo do Disney ali no meio, os animadores também entram um pouquinho aí para poder passar a versão deles e tal, tanto que como qualquer filme Disney, esse é um filme feito a várias mãos, assim, porque eles discutiam muitas ideias, embora o Disney fosse meio autoritário com elas, tinha um espaço para discussão. Só que o filme teve uma série de problemas de produção, como todos os filmes do Disney tiveram problemas de produção, nenhuma animação saiu direito como ele gostaria de sair, ou saiu no prazo, ou conseguiu cumprir o orçamento, nada dava certo no estúdio Disney. Fantasia foi só uma das que saiu errado também. Inclusive teve um problema adicional, que o Disney queria lançar o filme com um sistema de som completamente diferente que os cinemas não tinham, que era o Fantasound. Isso encareceu muito mais a distribuição e fez com que ela ficasse mais limitada, que contribuiu bastante com o fracasso do filme, assim. O que não dá pra negar, Fantasia foi um grande fracasso do estúdio Disney, porque ele não atendeu às expectativas. Foram as primeiras críticas negativas do Disney, de fato, vieram com Fantasia, porque ele era completamente diferente de tudo que ele tinha feito. Só que quando o tempo foi passando, ele foi ganhando status de clássico, porque hoje assistindo, dá pra você perceber exatamente o quão bom que ele é. Fantasia, pra mim, ele não tem outra definição senão um deleite visual. Tudo começa com os desenhos abstratos de Tocata em Fuga em D menor do Bach, passa por uma dança da natureza com várias estações do ano, ao som de Suíte Quebra-Nozes, que é aquela música conhecida pelas adaptações do Quebra-Nozes, traz a Sagração da Primavera, do Stravinsky, com uma história que passa da evolução da Terra até a chegada e destruição dos dinossauros. A Sexta Sinfonia de Beethoven vira um caso de mitologia grega ali no meio. A gente vê o demônio enfrentando a igreja em Noite na Igreja Careca, do Mussorgsky. Tem um balé de animais em A Dança das Horas, do Ponticelli. E tem também a mais famosa delas, que é o Aprendiz de Feiticeiro, que é quando o Mickey bota o chapeuzinho do feiticeiro e começa a fazer as vassouras trabalharem pra ele. E uma curiosidade sobre esse daqui é que não era pra ser o Mickey aqui nessa cena, né? Era pra ser o Dunga dos Sete Anões. Só que o Mickey sempre foi um personagem problemático dentro do estúdio Disney, que ele não tinha uma personalidade muito bem definida. Então, pra estimular o personagem, né, botaram ele em um Aprendiz de Feiticeiro, e pra mim é uma das imagens mais icônicas do Mickey de todos os tempos, é ele com o chapeuzinho do feiticeiro. Só que assim, eu não vou mentir pra vocês, Fantasia tem um ritmo completamente diferente de qualquer outro desenho animado que eu já tenha visto. Ele é lento, e é por isso que eu entendo quando as pessoas falam que não gostam tanto dele assim. Inclusive, eu acho que foi esse ritmo e a forma completamente diferente desse filme que fez com que os críticos da época não gostassem tanto dele. Eu lembro muito bem uma vez que passou esse filme na TV Globinho sábado, o Twitter ficou assim tipo, porra, que filme é esse? O que tá acontecendo? Que esse demônio na tela? Eu tô odiando esse filme. Porque ele tem uma coisa diferente, ele é música clássica transformada em desenho. Então é uma ideia bastante diferente mesmo. Quando a gente vê com essa cabeça um pouquinho mais aberta, a gente vê o tão bonito que ele é. Eu acho ele simplesmente do caralho, assim, um dos filmes mais bacanas e diferentes que o estúdio Disney fez na época do Disney e que vale muito a pena ser visto. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e se já assistiu algum desses filmes, comenta aqui pra gente poder conversar sobre eles. Tem alguns clássicos aqui que provavelmente alguém já assistiu que pode conversar comigo. E agora eu vou assistir os filmes da década de 1930. Na verdade, vou assistir não, eu já assisti porque esse vídeo tá atrasado e o vídeo da década de 1930 vai sair esse mês ainda. Então eu vou só falar aqui pra vocês quais filmes eu assisti e eu vou comentar no próximo vídeo. Se quiser assistir também tem mais ou menos 15, 20 dias aí de intervalo entre os vídeos, pra vocês poderem assistir algum deles. Da década de 1930 eu vou assistir E o Vento Levou, de 1939, Tempos Modernos, de 36, Drácula, de 39,
31, Luzes na Cidade, de 31, M, O Vampiro de Düsseldorf, de 31, e o meu bônus, né, o filme bônus ganhador de Oscar, é Aconteceu Naquela Noite, de 1934. Então se vocês quiserem assistir algum desses aí para acompanhar o próximo vídeo, sejam bem-vindos, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.